Boa noite, então, meus irmãos. Mais uma vez, estamos aqui para darmos continuidade a esse estudo do Livro dos Espíritos, esse que foi, dizemos sempre, o primeiro livro da codificação kardeciana, e sempre falamos da importância de nós estudarmos esse livro e falamos sempre que não temos pressa. A importância aqui é que a gente possa esmiuçar cada questão, cada pergunta e cada resposta, para que a gente possa, então, trazer esses entendimentos dessa descoberta que Kardec nos trouxe, desse mundo espiritual, desse mundo dos espíritos, mas mais que isso, que a gente possa trazer para as nossas vidas, transformar as nossas atitudes. Porque a gente sempre diz que o importante não é só o que a gente sabe, mas é muito mais importante o que a gente faz com o que a gente sabe. Então, o que nós nos propomos aqui nesse estudo é que a gente possa absorver esses conhecimentos, trazendo para as nossas vidas, transformando em vidas melhores. A nossa irmã Célia vai fazer a nossa prece de abertura para que a gente possa, então, dar continuidade na questão que nós paramos na semana passada. Lembrando sempre a todos vocês que o ideal era que tivessem um livro para facilitar o acompanhamento e que vocês perguntem, mandem para nós se o estudo está sendo bom, se a velocidade está boa, se a abordagem das perguntas, das respostas está sendo satisfatória para vocês. Esse retorno para nós é importante para que a gente possa ir delineando, né, Célia, se o estudo está bom. Então, vamos dar continuidade com a prece da nossa irmã Célia. Acrescentando ao que o Nivaldo falou, todos esses livros da codificação são mananciais de aprendizado para nós. Então, o livro não são livros que a gente lê, eu já li, esse livro aí eu já li. Esse livro, e aí eu vou lembrar da nossa irmã Cláudia, que fala dela, esse livro é para a gente ler, entender, sentir, porque se a gente não sentir, não vai atender ao objetivo dele e colocar em prática. Esse esclarecimento que Kardec vem nos dar, que vem nos alertar, que nós somos espíritos. A gente não pode esquecer isso, tá? Esse corpo físico é só um meio pelo qual, na verdade, a essência se utiliza. Exatamente. Então, vamos à nossa prece, agradecendo sempre a Deus, nosso Pai, agradecendo a essa espiritualidade amiga que nos permite, que nos ajuda, que nos orienta nesses estudos, para que possamos cada vez mais entendermos essa nossa essência divina, esse espírito divino que habita em cada um de nós. Agradecemos ao nosso irmão Kardec por todo o trabalho que teve e que nos deixou, que vem nos orientar de onde viemos, para onde iremos e o que estamos fazendo aqui. Obrigada a todos esses espíritos por nos ajudarem, por nos iluminarem, e pedimos, Pai, nos ajude, nos fortaleça nessa nossa procura de nos tornarmos seres melhores. Esteja sempre conosco, Mestre querido, nossos mentores e os mentores dessa casa que nos acolhe. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Célia, e a gente até falando ainda, né, que para os nossos amigos que acompanham esse estudo conosco, que muitas das vezes não conseguem, na segunda-feira, às 8 horas, às 20 horas, né, estar em contato conosco. Então, avisando sempre, né, que os nossos estudos ficam sempre gravados nos arquivos do MAP, no Facebook, MAP_oficial, e no YouTube. Então, que
A qualquer momento, e a gente percebe, e a gente tem percebido exatamente isso. As visualizações, né, elas acontecem depois, exatamente quando, muitas das vezes, esse conforto, tem a disponibilidade do tempo, irem lá fazer os estudos conosco, né? E, Nivaldo, lembrando, né, sempre que o estudo, nós estamos aqui estudando. Sim, sim. Ninguém aqui sabe nada. A gente precisa cada vez mais entender essa doutrina, entender essas explicações de Kardec. E cada vez que a gente pega uma questão, que não é a primeira vez que nós estamos estudando isso aqui, mas a gente tem outro entendimento. Então, esse livro, ele é inesgotável. A gente chega ao final, volta ao princípio e começa a ter um outro entendimento. Então, vamos estudar. Nós já falamos isso aqui, né, Célia, no início, mas vale sempre a pena a gente repetir. Na doutrina espírita não temos professores, todos nós somos estudantes, como nós vocês. Nós só tivemos um mestre. Jesus. Que veio aqui e fez a vontade do Pai, né? E o Livro dos Espíritos, assim como o Evangelho e as outras obras que também temos estudo na casa, a palavra é exatamente essa, estudo. Porque muitas das vezes a gente pensa em ler o Livro dos Espíritos, né? E isso, com relação a isso, Divaldo Franco já nos trouxe uma mensagem que, quando da primeira vez foi dito para ele que ele precisava ler o Livro dos Espíritos, ele leu. Quando ele disse para Joana que já tinha lido, ela disse para ele, leia novamente. E aí ele foi lendo e terminava e avisava, ela pedia que ele lesse novamente. Na 12ª vez que ele disse que havia lido, ela pediu que agora ele estudasse. Então é dessa forma que a gente tenta levar esse estudo com vocês. Então, as perguntas e as respostas aqui nós vamos tentar, dentro do nosso entendimento, esmiuçar o máximo que possa. E se houver alguma dúvida, traga para nós. Nós vamos procurar. Se não soubermos a resposta, e deem esse feedback para nós, inclusive de onde vocês estão nos acompanhando. De onde vocês estão nos acompanhando, para que a gente até tenha uma noção da abrangência que esse estudo está atingindo hoje no Brasil e fora dele até. Vamos então dar continuidade, Célia? A 135. A 135. Nós começamos na semana passada o estudo sobre a alma. E aí nós... Um pouquinho antes nós falamos da encarnação dos espíritos, né? Que é onde começa o capítulo 2. Na questão 134, quando nós falamos da alma, Kardec fez questão de fazer exatamente essa diferenciação da alma para o espírito. Essa denominação alma, a gente se refere ao espírito encarnado. E a denominação espírito quando a alma está desencarnada. Mas se trata da mesma coisa. E lembrando, né, Nivaldo, o início do capítulo, que é a encarnação dos espíritos, né? E nós falamos muito sobre o espírito que segue o caminho do bem, espírito que segue o caminho do mal, né? E que todos nós fomos criados simples e ignorantes, que a decisão do caminho que vamos seguir é nossa. Tá? E depois entramos em alma, né, que faz essa distinção de alma e espírito, né? E agora vamos continuar, né? Eu vou ler a 135, Célia, que ele pergunta assim: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há no homem, há no homem outra coisa além da alma e do corpo? E eles nos respondem: ao elo que une a alma ao corpo. E a gente vai lembrar que esse elo que une a alma ao corpo é o perispírito. Nós vamos projetar para vocês, nesse momento, uma figura, uma imagem, para que a gente possa voltarmos a uma questão que Kardec já colocou, fazendo essa referência do corpo, do espírito e perispírito com uma fruta,
onde você tem a semente e o perisperma, que é aquela invólucro da semente. Fazendo essa referência para o corpo físico, né? Essa ilustração, eu acho que ela é muito importante, Nivaldo, porque por essa nossa materialização, né? Porque a gente visualizar. Porque a gente é muito material. A gente, como que tem meu corpo? Aonde está o espírito, o perispírito? Então fica difícil para a gente visualizar isso. E aí essa figura que vai ajudar a gente a entender um pouco como a coisa funciona. O item A dessa questão, ele pergunta, Kardec ainda continua perguntando, qual a natureza desse elo? Qual é a natureza desse elo que une o espírito ao corpo físico? E eles nos respondem que é um semimaterial, isto é, intermediária entre o espírito e o corpo. E é preciso que assim seja para que eles possam comunicar-se um com o outro. É através desse elo que o espírito age sobre a matéria e reciprocamente. Nós falamos sobre aquela figura para a gente também entender como esse elo une o corpo ao espírito, né, Célia? Nós falamos sobre aquela figura da marionete. O espírito seria a mão do homem. O corpo é o físico. E o cordão é o perispírito. Então, quem comanda as ações é o espírito. O elo que faz essa ligação do espírito para o corpo físico é o perispírito, são os cordões. E o corpo físico, então, é o boneco que se movimenta através da vontade do espírito. E, Nivaldo, eles dizem aqui, a espiritualidade diz que é semimaterial. Porque para a gente, como a gente não tem essa... É tão sutil, né? É tão deletério isso para a gente, que a gente diz que é imaterial. Mas para a espiritualidade... É uma matéria. É uma matéria. Matéria sutil. Semimatéria. Uma matéria sutil, mas ainda é matéria. É uma matéria. Né? E ele é necessário para que haja essa comunicação. Corpo e espírito. Espírito e corpo. Né? Porque mas como que o corpo influencia lá no espírito e como o espírito influencia aqui no corpo? Há essa troca sempre. Exatamente. Porque muitas das doenças que a gente manifesta durante esse curto período de reencarnação já vem marcado, né? No nosso perispírito. No nosso perispírito e vai se manifestar no nosso corpo. E a gente vai ter oportunidade de estudar um pouquinho mais a fundo isso, né, que nós estamos dizendo agora, né? Essas marcas que nós já trazemos ao reencarnar no nosso perispírito. Não no espírito. Não no espírito. Mas no perispírito que vai se manifestar no corpo físico, né? Assim como no corpo físico que a gente marca lá no perispírito. Né? Porque o importante a gente também saber, né, Célia, é que o corpo físico é uma cópia do perispírito. É uma cópia do perispírito. O perfeito é o perispírito. O corpo físico é uma cópia grosseirinha, mas é só uma cópia. Então ele continua dizendo ainda nessa questão 135 que o homem, então, é formado de 3 partes essenciais. A primeira parte é o corpo, ou seja, o ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. A segunda parte é a alma, o espírito encarnado, cujo corpo é a habitação. E o terceiro elemento é o princípio intermediário ou perispírito, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são no fruto o germen, o perisperma e a casca. Por isso é que nós, mais uma vez, vamos colocar a imagem, a ilustração, para que a gente possa mostrar exatamente dessa forma que Kardec nos trouxe. Do germen, do fruto e do perisperma e a casca.
para que a gente possa fazer essa analogia. Exatamente. Né? Imagina um fruto. E aí aí tem a casca, Isso. tem a polpa e tem a semente. Mais alguma coisa, Nivaldo? Acho que essa questão está bem falada, né? A 136, a alma é independente do princípio vital? Kardec faz essa pergunta, né? A alma é independente do princípio vital? Aí os nossos amigos espirituais nos dizem: o corpo é apenas o envoltório, repetimos-lo sem cessar. E nós vamos ter a 136A. Então, a gente, lá atrás, na Grécia, né, era corpo são e mente sã. Era exatamente por causa disso. O importante é a mente. Uma mente sã vai habitar um corpo são. Mas aí nós deturpamos isso tudo, né? Mente sã e corpo são, então vamos malhar esse corpo. É o corpo que vai determinar a mente, e não é, né? Então, o importante é o espírito. E a pergunta de Kardec: a alma é independente do princípio vital? Nada é independente do princípio vital, né? O princípio vital é que envolve tudo. Ele também aqui, Célia, nessa questão, né, quando ele responde assim, aparentemente até o corpo é apenas um envoltório, repetimos-lo incessantemente. Porque ele já tinha falado sobre isso na questão 27. Se nós voltarmos lá na questão 27, Kardec pergunta do que era formado o globo terrestre. Então, se era formado por espírito e matéria. E aí eles confirmam para nós que realmente o globo é formado por três elementos, na verdade: espírito, matéria e o fluido universal. São os três elementos que formam o globo. Então, aí Kardec, quando pergunta novamente aqui se a alma é independente do princípio vital, a alma é o espírito. É um espírito. E ele já tinha dito na questão 27 que os três elementos são os que formam o globo. Então, por isso que ele diz aqui, aparentemente até meio sem paciência, né? O corpo é apenas um envoltório. Já repetimos para vocês incessantemente, porque faz parte desses três elementos. Mas Kardec fica sempre reconfirmando de outra forma as perguntas que já foram feitas para que a gente possa aprofundar um pouquinho mais o entendimento. E ele vai repetir sempre. Ele vai sempre repetir isso, né? E aí a 136, ela se subdivide na letra A e B. Eu vou ler a A, Nivaldo, e aí você lê a B. Pode ser. Então, a 136A. O corpo pode existir sem a alma? Olha a pergunta anterior, né? Na anterior, ele diz que o corpo é só um envoltório. A espiritualidade diz que o corpo é só um envoltório, tá? E aí, na 136A, o corpo pode existir sem a alma? A espiritualidade nos diz: sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Perfeitamente. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre alma e corpo. Ao passo que, depois de haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que unem a alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, essa resposta da espiritualidade pode nos causar, Nivaldo, muita confusão, muito
muitos questionamentos. Porque quando ele diz assim, antes do nascimento, ainda não há união definitiva. Aí a gente fala assim, então a união só se dá no nascimento? Não é. A união definitiva, mas já tem um espírito destinado a ocupar, a animar aquele corpo físico. Os elos estão sendo formados. Estão sendo formados, ainda não estão concretizados. E eles não vão definitivos nem depois do nascimento. Aí já vai existir o elo, né? Mas mais tarde eles sim vão ser definitivos. Então, quando ele diz assim, antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Ao passo que depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que unem a alma, e a alma deixa o corpo. Sim. No momento do desencarne, a gente sabe que os laços que unem o corpo físico ao espírito, através do perispírito, começam a ser desfeitos. Esses laços não são rompidos, não. São desfeitos. A gente gente também vai ter oportunidade de lá para frente, estudarmos um pouquinho mais sobre isso. E aí é quando ele diz também, né, Nivaldo, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma. Sim. Mas um espírito não... Célia, não seria aqueles casos em que a gente sabe que através de aparelhos, né? Através de aparelhos a gente mantém a vida orgânica, mas o espírito já não está mais ali. Né? É isso que eles estão dizendo. Tem esses casos, né? Agora, um corpo sem vida orgânica, com certeza não tem. O espírito também não habita ali. Né? E aí tem a 136B. A 136B, ele ainda continua sobre o mesmo assunto, e ele diz assim, pergunta, que seria o nosso corpo se não tivesse a alma? Se o nosso corpo não tivesse a alma, pela resposta que nós tivemos na anterior, eles vão dizer assim, uma massa de carne, sem inteligência, tudo o que quiserdes, exceto um homem. Por que sem inteligência? Porque a gente sabe que o espírito é o princípio inteligente da inteligência do universo. Então, se falta o espírito, não há inteligência. Se a gente pegar, Nivaldo, um cadáver e beliscar, não tem mais. Não tem reação nenhuma. A reação que nós temos diante de qualquer estímulo é em função do espírito que anima aquele ser, aquele material, aquele corpo material. Aí tem a 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? São dúvidas que Kardec nos traz. São dúvidas nossas, e com certeza são dúvidas nossas, né? O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Resposta da espiritualidade: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Então não pode, o mesmo espírito não habita, não anima dois corpos. Não pode. E ele vem falar para que a gente veja lá no livro dos médiuns, a espiritualidade vem nos dizer para dar uma olhada lá no livro dos médiuns, no capítulo da bicorporiedade e da transfiguração. A transfiguração a gente lembra, né, da passagem de Jesus no Monte Tabor, né, Moisés, que ele se apresenta com os dois profetas, né? Elias e Moisés, né? Agora, a bicorporiedade é que é uma coisa mais nova para a gente, pode causar confusão. E aí tem várias histórias, e o Nivaldo, a Cláudia, esposa dele, é que diz isso, que ele é muito bom para contar história. E tem, eu acho que é São Tomás de Aquino, né? São Tomás de Aquino. Conta que ele estava ainda dando aula quando ele se afasta do corpo, o espírito, e ele é visto em uma outra cidade, né?
Mas esse assunto, Célia, sobre essas duas questões, que está no livro dos médios, eu vou pedir para que vocês acompanhem o estudo de terça-feira do Roberto, né? Que ele com certeza vai trazer para nós esses dois assuntos. Não sei se ele já chegou aí, mas com certeza vai abordar esse assunto da bicorporeidade, da transfiguração com mais propriedade, com mais conhecimento. Com mais conhecimento e mais profundidade, porque aqui a gente está só passando, o nosso objetivo é o livro dos Espíritos. Agora, de qualquer maneira, essa bicorporeidade um espírito está aqui e ele pode se apresentar em outro lugar. Sim. Né? Só Sim. isso. Agora, com relação à pergunta principal, que é se o espírito pode habitar dois corpos ao mesmo tempo, a gente sabe que não. E também a gente vai voltar sempre lá nas questões, né? Por isso que dá a importância do estudo, né, Célia? Na questão 92, Kardec falou sobre ubiquidade. Vocês devem lembrar. E na questão que ele fala de ubiquidade, ele perguntava já isso, se o espírito poderia, encarnado, estar em dois corpos ao mesmo tempo. E eles já nos responderam que não. E agora ele vem mais uma vez confirmar se poderia reencarnar em dois corpos ao mesmo tempo. Evidente que não. A gente tem sempre que prestar atenção e ficar alerta, porque ele está falando de espírito encarnados. Não é espírito desencarnado, é espírito encarnado. Né? E na questão da ubiquidade, era exatamente se o espírito ele poderia se comunicar ao mesmo tempo com dois ao mesmo tempo. Também não. Também não há essa possibilidade, está bem explicado lá na questão 92. Quem tiver dúvida pode retornar lá. Né? Na questão 138, Célia, dando continuidade, a pergunta de Kardec é a seguinte: o que se deve pensar da opinião daqueles que veem a alma como o princípio da vida material? E eles vão nos responder: é uma questão de palavras. Não nos atemos a isso. Começai por vós entenderdes a vós próprios. Na verdade, a gente muitas das vezes, né, fazemos assim uma miscelânea, uma confusão e queremos filosofar em cima de palavras e termos que muitas das vezes nós mesmos não nos entendemos. Então, são questionamentos que não vão efetivamente nos levar a lugar nenhum. O nosso objetivo aqui é melhorarmos moralmente e intelectualmente. E como eles dizem aqui, né, Nivaldo, nos entendermos mutuamente é muito mais importante do que saber se a alma é ou não é. Entender da opinião de que... Então, é o princípio da vida material. Não vai nos acrescentar em absolutamente nada. Se ele nos responde, o que vai mudar na nossa vida? Exatamente. Tem alguma melhora para o nosso ser? Perfeito. Então o importante mesmo é o que eles estão dizendo aqui. Começai por vos entendermos mutuamente. A 139. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Então, só para a gente entender a pergunta, né? Alguns espíritos e até alguns filósofos, né, definiram a alma como... nós temos o fluido universal. Isso. E aí é como se o espírito fosse pedacinhos desse fluido. É uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Se a espiritualidade vai nos dizer, não há contradição. Isso depende do significado das palavras. Porque não tendes uma palavra para cada coisa. Então, o que depois o Kardec vai vir dando uma explicação, mas o que a gente entende por centelha anímica emanada do grande todo? Pois é. Então, E se a gente resumir isso e falar que nós somos
criaturas emanadas de Deus. É uma questão de palavras. É por isso que a gente se desentende, porque a gente não tem uma palavra específica para cada coisa. E a espiritualidade também, muitas das vezes, eles nos dizem que é difícil explicar para a gente por causa do nosso vocabulário, que é muito pequenininho, que é muito restrito. Devido ao nosso grau de amadurecimento e entendimento, né, Célia? Seria a nossa ignorância ainda é muito seria grande. Nós querermos explicar lá uma fórmula matemática àquela criança que está no jardim de infância. Como é que você vai fazer isso? É muito difícil. Então... É o que eles nos perguntam. Por que não tendes uma palavra para cada coisa? Quer dizer, uma única palavra. Aí a explicação de Kardec. O vocábulo alma é empregado para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida. E nessa acepção é correto dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica emanada do grande todo. Exato. Estas duas últimas palavras indicam a fonte universal do princípio vital de que cada ser absorve uma porção e que volta à massa depois de morrer. Perfeito. Essa ideia, de modo algum, exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva a sua individualidade. É a esse ser que se chama igualmente de alma. E nesta acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. É muito importante aqui essa explicação de Kardec, que esse retorno ao todo, ao grande todo, essa individualidade, ela permanece, porque senão a gente voltava a ser nada. Né? Então, não exclui o ser moral, nem o ser, nem a nossa individualidade. Isso aí permanece, mesmo a gente retornando. Dá-se a esse ser que se chama igualmente de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diferentes, os espíritos falam segundo a aplicação que fazia da palavra e conforme as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Aí a gente vai lembrar daquela escala espírita. Evolutiva, né? Então a gente só dá aquilo que a gente tem. Se eu só tenho ignorância, eu só vou transmitir ignorância. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, gerando uma infinidade de equívocos e discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que, primeiramente, nos entendamos acerca das palavras. Perfeitamente. A confusão está em nós, né? Vamos nos entender primeiro. Porque quando eu falo, só para a gente... Quando eu falo manga, eu posso estar falando manga da minha camisa, como eu posso estar falando manga do fruto. Se você não especificar olha a confusão que vai. Você já gera uma dúvida, uma confusão. Uma dúvida, né? E aí, isso é um exemplo assim mais bobo, mais corriqueiro, né? E quantas palavras que tem sentido
duplo e você interpreta de uma maneira e eu interpreto de outra, você se sente ofendido e eu não. Isso também tem um outro aspecto, né, Célia, que é quando nós falamos quem está entendendo, quem está ouvindo, vai depender do grau de entendimento, de amadurecimento de quem está ouvindo também. De quem está ouvindo. Então, nesse intercâmbio pode ter aí uma série de dúvidas e de distorções do que está sendo dito para o que está sendo ouvido, né? A questão 140, Kardec pergunta que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos e presidindo, assim, a cada uma das funções do corpo. Quer dizer, como se a alma fosse dividida nos músculos, porque como são os músculos, são os músculos que geram os movimentos. Então, imagine, o entendimento seria que o espírito então fosse subdividido pelos músculos, né? E eles vão nos responder. Isso também depende do sentido que se atribua à palavra alma. Tem razão se a entendem como o fluido vital. Se a entendem como espírito encarnado, enganam-se. Já o dissemos, o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento ao órgão através do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Então, é aquela imagem da marionete. O espírito movimenta através do perispírito, que seria aqui simbolizado pelo cordão, pelas linhas, vai movimentar o corpo físico, né? Então, fica bem respondido exatamente dessa forma, esse questionamento sobre essa divisão da alma conforme os músculos, né? O comando vem do espírito. Do espírito sempre, né? É a mesma coisa, a gente quando ingere um alimento, a gente não... A coisa se dá automaticamente porque existe esse mecanismo de trabalho conjunto, de trabalho harmonizado dentro do nosso organismo, né? A gente não... Quando respira, a gente não... Está passando agora pelo meu nariz... É automático. A coisa é automática porque existe um ser pensante, um ser inteligente comandando tudo isso. E aí o item A dessa questão, Kardec pergunta assim: todavia, há espíritos que deram essa definição. E eles vão responder: os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. E aí a gente vai voltar à nossa escala espírita, em que a gente definiu, né? Kardec definiu, quer dizer, criou grupos, 3 grupos e 10 subgrupos, em que ele mostrou exatamente a evolução desses espíritos. E aí naquela escala a gente tem aqueles espíritos pseudo-sábios, os espíritos brincalhões, né? Então aqui é exatamente isso, quer dizer, os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Ignorante, aqui a gente volta a dizer no sentido de saber, né? É por isso que é importante estudar, né, Nivaldo? Porque, usando o exemplo que você falou, né, sobre a gente estar falando o que o outro vai ouvir, se ele não tiver esse amadurecimento, vai ouvir diferente. Se ele interpretar dentro do que dentro da condição dele, ele vai passar adiante dentro da condição dele. Da condição de entendimento dele. Foi o que ele ouviu? Foi o que ele ouviu. Não da maneira como ele esmiuçou esse esclarecimento. É uma verdade para ele. É uma verdade para ele. É uma verdade para ele, mas não é uma verdade real, né? Então, a 141. Tem uma nota de Kardec. Tem uma nota de Kardec. Vou ler a notinha de Kardec. Kardec ainda faz uma explicação sobre essa questão. Ele diz assim: a alma age por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que se reparte entre eles e, mais abundantemente,
naqueles que são os centros ou focos do movimento. Porém, esta explicação não pode convir à alma, considerada como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e a deixa por ocasião da morte. Né? Então, só para, mais uma vez, ratificar esse questionamento sobre essa teoria da subdivisão da alma em tantas partes quanto forem os músculos, né? E não tem esse movimento independente, né? Não tem. Célia, nós estamos nos aproximando do nosso final do programa. Essa próxima questão é uma questão 141. Vamos deixar para o próximo. E mais uma vez a gente pode fazer, né? Chamar os nossos amigos que estão conosco aqui estudando, para que, se tiverem dificuldade de conseguir o livro, liguem para o MAP. Na nossa livraria nós temos todos os livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese, que são frutos de estudos aqui na casa. Ainda tem o Céu e o Inferno, que é muito gostoso de se ler, muito né? Bom de se ler, de estudar, né? E que todos os nossos estudos estão gravados na página do YouTube, assim como na página do MAP _oficial do Facebook. E se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para nós os questionamentos e mandem também para nós de onde vocês estão nos assistindo, qual a cidade, qual o estado, qual o país, e interajam, digam como vocês estão percebendo esse nosso estudo. Vamos então fazer o nosso prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e a todos esses espíritos amigos que nos acompanham, que nos intuem, que nos inspiram, que são os verdadeiros controladores, os verdadeiros criadores e mentores desse estudo. Porque sabemos sempre que tudo que se produz, tudo que se organiza no mundo material já foi plasmado no mundo espiritual. Então, nesse sentido, pedimos a Deus muita paz, pedindo sempre que a nossa semana seja repleta de muita paz, de muito entendimento, de muitas bênçãos. Que Deus nos proteja e nos ajude sempre. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.